Olá, amados! A palavra que veio hoje para nós uma palavra muito interessante. E ao mesmo tempo é uma resposta para muitas pessoas. Nesses últimos dias, muitas pessoas têm até nas redes sociais, me chamado no Message e perguntado: pastor, nós fizemos propósito para Beltrano, Cicrano, para minha mãe, para meu pai, para meu tio, e eles morreram. Pastor, eu estou questionando a minha fé. Então hoje, a palavra que vem hoje é por que nós sofremos, temos perca de entes queridos e até nós servimos ao Senhor, né? Então a primeira coisa que eu preciso entender é que na questão da morte é um mito, poucas pessoas gostam de conversar sobre a morte. A morte é uma sentença que foi dada em Gênesis. Quando Adão peca, a desobediência do pecado dele gerou morte. E Paulo reitera isso: o salário do pecado é a morte. Todos nós iremos morrer mais cedo ou mais tarde, jovens, médios ou velhos. Então nasceu, vai morrer, exceto aqueles que vão ficar para o arrebatamento da igreja. Então por que sofremos? Primeiro, nós sofremos por causa da natureza adâmica que está impregnada em nós. Tiago fala isso. Por causa da concupiscência da carne, o mundo é mau. E por que morremos, eu acabei de explicar. Agora, quando os nossos propósitos, as nossas orações são feitas e parece que ela não teve um retorno, ela não teve um sim de Deus. Olha, o Pai Nosso diz que nós temos que orar à vontade de Deus. Nem todos serão curados, nem todos serão restaurados, nem todas as orações serão respondidas, serão ouvidas, mas não respondidas. Romanos, capítulo de número 12, verso 2, diz que a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. No capítulo 12 de 2 Coríntios, Paulo tinha um espinho na carne, que ele orou ao Senhor, e Paulo era um grande homem de Deus. E esse espinho da carne não foi retirado, ele esbofeteava, quer dizer, era um mensageiro do inimigo para ficar falando: aí Paulo, você é homem de Deus, você busca a Deus, olha o espinho na carne. Deus falou assim: Paulo, eu não vou retirar esse espinho na carne, a minha graça te basta, é a graça de Deus. Nós temos que entender que nós, aqui na terra, estamos aqui de passagem, nós estamos sujeitos a todos os tipos de variações e problemas, dias maus. Mas o que eu tenho que entender, que em meio a essa dificuldade toda que nós passamos, perca, morte, doença, eu não posso blasfemar contra o Senhor. Quando Jó perde os seus filhos, perde tudo que tem, ele questionou Deus, como talvez você questiona muitas coisas que acontecem. Um dia desse alguém me abordou nas redes sociais dizendo: você fica aí postando coisas que Deus é bom, versículos bíblicos, mas olha aí as criancinhas, olha o sofrimento, olha a fome. Não é isso? E muitas vezes você não é pego por isso se Deus é bom, mas eu tenho que entender que dentro de uma vontade permissiva de Deus, Deus permite que as coisas aconteçam. E acontecendo, eu que tenho estrutura em fé, você que tem estrutura em fé, nós temos que entender que nós nunca podemos blasfemar e muitas vezes ferir palavras contra Deus, porque o meu propósito não foi atendido. E quem morre em Cristo, ele não morre. Quem dorme no Senhor, quem parte dessa vida, por isso está dormindo no Senhor. Salmo 116, 15, diz que quão é preciosa a morte dos santos, porque o cristão não morre, ele dorme. Quem faz essa passagem em Cristo para outra vida, ele está 1000 vezes melhor do que nós. Nós nunca na nossa vida devemos questionar a questão da morte para quem está em Cristo, porque a Bíblia diz que morrer é Cristo, viver é lucro. Olha, Asaf, olha que coisa interessante. Asaf foi um grande levita. No capítulo 73, Salmo 73, ele questiona a Deus sobre a prosperidade do ímpio. Por que o ímpio prospera, né? Muitas vezes não questionamos isso. Por que Cicrano está bem, se Beltrano está bem? Aí no final Deus leva ele e mostra o fim do ímpio e mostra o fim do justo. Então, meu querido, a vontade de Deus é boa, perfeita e agradável.
Deus te abençoe poderosamente. Não questione com o seu Criador, a vontade dele que prevaleceu. Para você que perdeu alguém, que Deus console os seus corações, que Deus fortaleça a sua família. Eu, por exemplo, perdi muitos amigos e irmãos devido a essa pandemia que está aí nesse mundo. Mas bendito seja o nome do Senhor. Deus seja glorificado em tudo. E quem morreu deixou um legado, deixou uma herança a ser seguida, um exemplo. Então Deus te abençoe poderosamente. Tenha um dia abençoado. Eu abençoo você, tua casa, que Deus te dê saúde, que Deus traga um avivamento sobre a nação brasileira, que Deus sare a nossa nação. Eu abençoo o Brasil com toda a sorte de bênção e a sua vida agora em nome de Jesus. Deus te abençoe. Amém.